você que é amante da arte viciada em cafeína. Que gosta de saber sobre o enorme mundo da arte, mas que não tira o cafezinho da mão. Você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Café com Arte. E você que já acompanhou o programa e já deve estar acostumado com o nosso cenário, deve estar pensando, cadê a cafeteria tão aconchegante? E os quadros e esculturas do cenário? Onde que foi parar a máquina gigante de café? A gente entende, a gente também sente muita falta do nosso querido estúdio, daquele cheirinho de café fresco. Mas a gente tá vendo um período delicado e a gente precisa fazer adaptações. Por isso que gravaremos os próximos programas em casa mesmo. E o bom é que eu posso ficar com a calça do pijama e vocês nem vão perceber. Enfim, como em todo programa, vocês já sabem o que fazer. Vão preparando o seu cafezinho aí para falar com a gente sobre pós-modernismo. Mas, antes de começarmos o nosso momento e tomarmos o nosso café, sabemos que ele vai muito bem com um belo acompanhamento, né? Então se liga na receita exclusiva que nós separamos para que você tenha um pós-modernismo fresquinho e se delicie nessa tarde com a gente. Anota aí o que a gente vai precisar. Os ingredientes são ironia, mistura de influências e referências, ficção e realidade no mesmo recipiente, identidade simulada, falsa autenticidade, crítica à sociedade atual, ambiguidade, recriação e desconstrução. Mistura tudo e tá pronto. Agora vem a famosa pergunta, qual a medida de cada ingrediente? Anota aí, o pós-modernismo é ambíguo, implícito e indefinido. Há quem diga que ele é bom por ser qualquer coisa que se queira, mas pensando bem, o chato do pós-modernismo é que ele é qualquer coisa que se queira. Aí fica meio que um paradoxo, sabe? Mas há uma liberdade para o cozinheiro usar a gosto esses ingredientes. Aí pode surgir na sua cabeça a ideia de que, então o pós-modernismo é fácil de entender, ele é qualquer coisa, mas pode tirar no seu cavalinho da chuva, viu? Porque é exatamente por essa definição que ele é meio difícil de entender. Você não entende muito bem o que os caras estavam querendo dizer, aquelas artes, aquelas imagens. E é por isso que, para entender o pós-modernismo, a gente precisa primeiro entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. Entre os anos 70 e 90, teve muita confusão, viu, gente? Era mudança social, era mudança econômica e principalmente mudança cultural. Houve uma ruptura com tudo que tinha existido até ali. Era um tempo novo, um tempo pós-moderno. Mas aí você me pergunta, o que esse termo quer dizer? O que é o pós-modernismo? Ele é posterior e se desenvolveu após o modernismo. Mas não vai achando que eles são continuidade um do outro não, tá, gente? Porque na verdade a relação desses dois movimentos, que parece uma parceria, é uma negação. Como sempre falamos aqui no programa, a arte é um produto social. Ela vem da sociedade que ela está inserida. Portanto, mudanças sociais acarretam na mudança da arte. Como esse período foi marcado por fragmentações, interculturalidade e uma globalização crescente, a arte refletia representações fragmentadas e híbridas. O pós-modernismo não possui uma estética definida ou coerente, mas sim vários estilos e várias propostas. É como um pluralismo na arte. Uma coisa que pode te ajudar a entender isso é a incredulidade nas chamadas narrativas grandiosas. Isso aí quer dizer que os pós-modernistas não estavam mais interessados naquelas grandes narrativas de uma solução para um mundo melhor. Isso acabou indo de encontro com os modernistas que, além de acreditar, eles buscavam uma única solução para todos os problemas do mundo, o que era considerado super ingênuo no pós-modernismo, que inclusive se desencantou totalmente com as lutas políticas e passou a buscar satisfação cada vez menos associada a elas. Então a arte deles passou a mostrar a realidade na forma mais banal possível. E além disso, mais que o real, eles buscavam meio que fazer uma simulação do real, uma paródia do real. Isso acabou fazendo com que a arte pós-moderna sempre envolvesse muito mais do que se parece. Eles buscavam uma imagem superficial, eles prestavam atenção mais na imagem superficial. Só que muitas vezes ela se revelava falsa ou contraditória. Além disso, existiam várias outras diferenças entre o modernismo e o pós-modernismo. Nas palavras de Will Gompertz, o modernismo tinha arestas retas, o pós-modernismo não tinha arestas. O modernismo rejeitava a tradição, o pós-modernismo não rejeitava nada. O modernismo era linear e sistemático, o pós-modernismo estava em todo lugar. Os modernistas acreditavam no futuro, os pós-modernistas não acreditavam em muita coisa, preferiam questionar.
Já que os pós-modernistas rejeitavam as grandes ideias de solução para o mundo, para eles, se existisse uma resposta para os problemas da humanidade, esta seria encontrada nos melhores acervos de movimentos e ideias que já existiram. E aí, por falta de uma única resposta para a humanidade, fazer com que tudo fosse merecedor de inclusão. Os fragmentos de vários movimentos artísticos eram sempre considerados, e assim surge o pós-modernismo, uma mistura irônica e brincalhona, onde fato e ficção são um só, e distinções e definições são distorcidas. Agora, para você entender um pouquinho melhor do que foi essa mistura pós-modernista, vamos dar uma olhadinha no prédio da AT&T, que hoje é a Sony, e que foi projetado por Philip Johnson. Ele fica lá na Madison Avenue, em Nova York. A princípio ele pode parecer modernista, só que ele engana porque ele tem umas características pós-modernistas. Ao invés do Philip Johnson colocar um telhado quadrado, que era normal, ele colocou um frontão ornamentado. E além disso, ele colocou também várias fileiras de janelas verticais altas embaixo desse frontão. Os críticos chegaram nele e falaram que é um retrocesso a Art Deco. E além disso, eles compararam o frontão que ele fez com o capô de um carro. Johnson ainda projetou uma enorme entrada arqueada que, segundo ele, lembrava muito a Basílica de Santa Maria del Fiore, que ficava em Florença, na Itália, e se destacava demais dos edifícios com portais formais e retangulares, que eram os mais aceitos para entradas de edifício da época. O prédio da AT&T é um exemplo clássico da mistura pós-modernista. Traz referências e elementos da história da arte para dentro da cultura contemporânea. Essas misturas também foram alcançadas por vários artistas, como Cindy Sherman, Jeff Wall e Barbara Kruger. E agora que você já sabe tudo sobre esse movimento, vamos para o momento mais esperado. Vamos falar sobre os artistas pós-modernistas. Conversar sobre os artistas que protagonizaram o pós-modernismo. E é impossível a gente falar em pós-modernismo sem falar na Cindy Sherman, né? Pra você que não conhece, ela foi uma das primeiras artistas a trazer a paródia e a imitação na arte pós-moderna. Com sua série de fotos chamada Untitled Film Stills, ela usou da ironia para retratar os clichês de Hollywood. Ela produziu 69 retratos, todos com aquele estilo de propaganda hollywoodiana. Aquelas propagandas que eram usadas para divulgar os filmes e os seus principais atores. E todas elas são em preto e branco e ela mesma que estrela as próprias fotos. E Mafê, é bom lembrar que apesar das fotos serem da própria artista, não são autorretratos. Como falamos aqui no programa, a ambiguidade reina no pós-modernismo. E por isso, Cindy criou um elenco de personagens femininos ficcionais para suas fotografias, imitando aqueles estereótipos dos filmes de Hollywood. Dá até pra ver nessas fotografias. A típica mulher fatal, a prostituta, a gatinha sexy, a dona de casa ou a donzela fria. Ela produziu esses estereótipos pensando em cada detalhe e disse que só parou de fotografar quando não restavam mais clichês. Uma coisa engraçada nisso tudo é que ela conseguiu atingir um nível tão grande nos clichês que alguns críticos de cinema até afirmaram que reconheceram os filmes que algumas fotos se referem. E na verdade, a Cindy não fez nenhuma fotografia que se relacionasse diretamente com nenhum filme, né? Isso mostra a maneira dela de atacar a obra de outros e também de brincar com a própria identidade. Além de utilizar métodos de outros movimentos artísticos, como a arte performática e conceitual. Uma coisa super pós-moderna. É interessante também ver a influência da arte conceitual nas obras de Cindy Sherman. Ela faz dela mesma um parâmetro para suas próprias ideias. No começo pode parecer simples e superficial, mas com o passar do tempo a obra se revela profunda e muito significativa. E essas cenas falsas que ela produz, elas são meio que um comentário ou até uma crítica à natureza da cultura contemporânea, porque mesmo que fossem imagens reais de filmes reais, ainda seriam falsas, né? Porque a indústria, ela meio que manipula essa estética do que é belo, para atrair cada vez mais consumidores que não sabem distinguir o que é fato e o que é ficção. Porque tá a todo momento esse constante fluxo de imagens adulteradas. Exatamente, e ela faz tudo isso da maneira mais pós-moderna possível, com sutis alusões e sugestões implícitas, evitando que ela seja definida como modernismo.
Mas outra coisa muito interessante de se notar nessa sequência de fotos é que, apesar de o tema ser identidade e aparecer nas fotos, a identidade de Sherman é quase inexistente. Muito contraditório isso, não é mesmo, gente? Mas os pós-modernistas adoram. Ausentando sua personalidade, ela conseguia assumir o papel de qualquer personagem, tendo liberdade para mudar de identidade quando quisesse, já que o espectador não tinha nenhuma pré-imagem dela para recorrer. Dá pra ver que isso acaba sendo um reflexo da mídia, onde as celebridades não têm sua imagem pública ligada à sua real identidade, mas sim o que o mercado deseja que elas sejam. Exatamente! E a Cindy, como a gente falou no começo, ela foi uma das primeiras a fazer essa brincadeira de falsa identidade, ficção na fotografia. Só que ela não estava sozinha, porque o Jeff Wall, um artista canadense, ele entrou nessa brincadeira logo depois que ela começou a fazer essa série de fotos. Ele produziu uma foto chamada O Quarto Destruído, que foi a primeira transparência fotográfica dele, iluminada por trás e do tamanho de um outdoor. Mas a diferença entre os dois artistas era que a Sherman se voltava para Hollywood e ele se voltava para atacar o trabalho de grandes pintores europeus entre os séculos 17 e 19, como Eugène Delacroix, no caso dessa foto aí. E Mafê, é bom lembrar que Jeff Wall recriou a pintura A Morte de Sardanápolo, de 1827, feita por Delacroix, mas numa versão pós-moderna. Dá pra ver que ele fez isso cuidadosamente, prestando atenção nos detalhes, na paleta de cores, na composição, na luz, tudo correspondendo à pintura do artista europeu. As duas têm uma cama de casal cercada por caos, por exemplo, mas elas não são parecidas. Delacroix retratou uma cena assustadora em um quarto sofisticado. Já na fotografia de Wall, não se vê nenhuma pessoa e nenhum resquício de riqueza. Ele mostra um quarto moderno, barato e sem graça, que pertence a uma prostituta e que acabou de ser revistado e vandalizado. Sim, e como a gente pode ver, foi nessa visão de carnificina moderna que Wall fez suas referências à pintura de Delacroix. Como vemos na bagunça e no caos, e também na cama revirada com um corte diagonal, claramente se referindo à violência do quadro europeu. Até nas cores da parede e da mesa, ou no lençol de cetim, podemos perceber a referência ao quadro de Delacroix. As duas obras retratam uma sociedade que já foi heróica e otimista um dia, mas que agora está numa desilusão e num caos. Óbvio que se a gente analisar a obra dessa forma, sabendo de todas essas coisas e referências, fica mais fácil da gente apreciar, né? Só que mesmo assim, mesmo se a gente não soubesse de nada disso, e a gente fosse no museu e visse lá essa fotografia, ela ia continuar sendo um comentário da vida moderna que a gente leva, só que de um jeito diferente. Mas é que no pós-modernismo, o conhecimento ajuda na experiência que a gente vai ter com as obras. Então, elas são meio que palavras cruzadas e cifradas, sabe? Só na desconstrução da obra que a gente vai realmente ver o seu significado e o seu motivo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa apreciar as obras sabendo das suas piadas e insinuações. Então vamos lá ver mais uma obra dele, Mímica. Feita em 1982, é uma das mais famosas de Jeff Wall e tem 2 por 2,3 metros. Nela a gente pode ver um casal branco e um homem asiático, e Wall captou exatamente o momento em que o homem branco está com o dedo no olho, como um gesto racista quando imita um olho puxado, ao ultrapassar o asiático que olha de canto. Ele se baseou no estereótipo e na mímica, por isso esse nome. Outra coisa que dá para perceber nessa foto é que o casal e o asiático estão na mesma distância do centro. E isso foi intencional. Jeff Wall está se referindo às cotas raciais no Ocidente. Viu? Não foi tão difícil decifrar esses elementos da obra. Mas tem mais coisa nessa foto, né? Óbvio, né? Jeff Wall é um pós-modernista e por isso essa obra foi super elaborada. Essas pessoas são, na verdade, atores, que foram vestidos e figurados e ensaiaram cada movimento por horas, como num filme. Wall se utilizou de fragmentos como as regras cinematográficas e a técnica de outdoors para produzir essa obra, uma típica obra pós-modernista. Exatamente! E se formos um pouco mais a fundo, pensa aí no nome da obra e agora veja que as pernas do asiático espelham as pernas do homem branco e que são espelhadas pelas pernas da namorada, que também espelham a do asiático. Quem tá imitando quem? Confuso, né? Mas o que eu sei é que Jeff Wall está imitando o pintor impressionista Gustave Caillebotte e sua obra Rua de Paris, Dia Chuvoso, de 1877. As duas têm um prédio comercial e uma rua que parece infinita. As duas também têm 3 personagens principais que se relacionam nas posições corporais e um poste separando eles do resto da obra.
O que o UOL quis dizer com esse cenário de uma desolada rua suburbana foi, na verdade, uma crítica ao sonho modernista, que é retratado no otimista e moderno Boulevard Parisiense na obra de Gustave. Lembrei que essa desconfiança com os modernistas e as suas soluções fáceis fizeram os pós-modernistas se voltarem de maneira irônica também para a publicidade e para o comércio. A gente pode ver isso nas obras de Barbara Kruger, que se incomodava com alguns artigos da revista que trabalhava como designer gráfico, a Condé Nast, um dos ícones consumistas que tinha um ideal inalcançável. Verdade! Ela recortava algumas fotos dos anúncios que ela via, ainda colocava eles em preto e branco e escrevia alguns slogans bem chamativos e críticos. Como compro, logo existe, ou seu corpo é um campo de batalha. É bem direto, como vocês podem ver nessas obras, e com pronomes pessoais, igual nas propagandas. Dá pra ver que ela criou tipo uma identidade de marca ao compor as obras sempre com os mesmos elementos. Se a gente comparar com o Warhol, ela utilizou dos meios publicitários para defender a sua ideia. Mas diferente dele, ela foi muito franca e crítica com relação à indústria e ao consumismo. Outra coisa na obra dela é que, como uma boa pós-modernista, ela utilizou fragmentos de outros movimentos, como a fonte que ela usava nas letras, Futura, criada com os princípios modernistas da Bauhaus, e até usada por algumas marcas famosas para vender seus produtos. Ou também o jogo de palavras irônico, que nos faz lembrar de Marcel Duchamp ou dos dadaístas. Além desses elementos, a gente pode notar muitos outros que mostram o pós-modernismo na obra de Bárbara. Tipo o fato dela não assinar suas obras, deixando tudo impessoal e colocando em questão autoria e identidade. Tudo o que a gente falou no começo do programa com a Receita. E o pós-modernismo chamou bastante atenção a esses artistas com sorte ambígua, sempre se questionando, sempre imitando, se apropriando. A gente só viu 3 artistas e deu pra ver a complexidade que é o pós-modernismo, né? Só que, gente, como sempre, quando o café acaba, o programa acaba também. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o seu cafezinho daí, assim como nós. Um beijo e até semana que vem para mais um Café com Arte.